E como é que o BLID se vai, como é que o BLID vê o contacto com a banca? Como sabe, o dinheiro é feito do nada, não é? Certo. Como é que nós vamos resolver isso? Nós Tem uma sua... começámos a desenvolver algumas iniciativas. Uma delas é avançar com ações judiciais concretas contra o Banco de Portugal e o próprio sistema bancário. Apresentámos, portanto, um pedido de análise no Tribunal Constitucional, apresentámos uma queixa na Procuradoria-Geral da República e, curiosamente, tivemos logo retaliações. Eu posso dizer que no dia em que apresentámos essas queixas, bloquearam todas as contas. Tive que recorrer à polícia, tive que recorrer, ou seja, a ameaças, porque estamos a falar em interesses muito elevados. As ações passam por aí, porque a Constituição é a nosso favor. No entanto, há algumas pessoas da política neste momento que querem desvalorizar totalmente o Tribunal Constitucional. Não sei se já perceberam disso. Portanto, e eles vão provavelmente conseguir se continuar a insistir. Portanto, nós temos que travar estas operações o quanto antes. É o que nós temos feito através destas diligências. Obviamente, estão-nos a tentar ignorar ao máximo. O Banco de Portugal ignorou-nos quando fizemos o primeiro pedido de informação e de esclarecimento. Tivemos que apresentar uma queixa na CADA. Aí o Banco de Portugal dignou-se a responder, não é obrigatório responder, mas sem responder. Apenas deram uma resposta inútil. Ou seja, e nós, cada diligência destas demora em média 1 mês, 2 meses. Agora veja, nós, por exemplo, desde o início deste ano, para conseguir apenas uma pequena resposta, já lá vão quase 10 meses. E são estas instituições que nós temos em Portugal que dizem que estão a trabalhar por nós. Não estão. Portanto, mas vamos conseguir. É preciso não termos medo, porque eu posso lhe dizer que já me enviaram os serviços secretos, tive que ir responder diretamente em Leiria, porque fizeram um favor de me fazer deslocar aqui em Lisboa. Portanto, se nós não tivermos alguma estrutura psicológica para resistir a estas pressões e a estas ameaças, realmente nós vamos fugir. Não é o meu caso. Portanto, eu já fui expulso várias vezes do Parlamento e quando ser expulso ainda muitas vezes até que as coisas aconteçam. Portanto, por isso é que em outubro vamos lá estar novamente na primeira sessão do debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Porque nós temos que os confrontar no próprio sítio onde eles estão. É lá. Não sei se respondi. Foi? Respondeu, mas eu tenho... Ele vai continuar. Mais outra? Sim. Sendo o Banco de Portugal, como sabe, não depende mais do seu juiz, como é que se vai dar a volta a essa situação? Olha, uma coisa é certa, vai haver aqui um período de instabilidade, mas será sempre menor nós agirmos agora do que agirmos mais lá à frente. Então, temos que agir, assim, para isso é necessário entender perfeitamente como é que funciona o sistema monetário. É uma grande fraude, certo? Que assenta em instituições privadas. Nomeadamente, nós estamos a ser governados pelo FMI, que é uma instituição privada. Se interessarem por saber quem está por trás do FMI, vão obter algumas respostas. Portanto, e foi este mecanismo que nós fizemos, desmontarmos todo o processo. Logo, o Banco de Portugal está a ser apenas uma marioneta, mas está conivente, porque se não faz aquilo que deveria fazer enquanto entidade reguladora, então está conivente, assim como os próprios governantes, porque eles têm conhecimento disto. Eu não quero crer que aquelas pessoas que estão ali não saibam como é que isto funciona. Portanto, há aqui uma conivência. E depois vamos ver. E se pensarmos um bocadinho, vamos chegar a algumas conclusões curiosas. No próprio financiamento que nos foi concedido, na ordem dos 78 mil milhões, há ali uma verba disponibilizada para a banca, de 12 mil milhões. Portanto, quem é que está a pagar isso? Ok. O senhor é investidor de algum banco? É algum acionista? Eu também não. Portanto, porque é que o Estado, os governantes, nos impõem isto aos cidadãos? Depois, há uma outra questão. Há uma entidade estatal, que é o Fundo de Garantia de Depósitos. Ou seja, que garante, em nome de todos nós, alguém assumiu essa responsabilidade, eu não assinei nada, que no caso de um banco falhar, os portugueses são chamados a pagar. É criminoso e é inconstitucional.
Portanto, logo, há aqui uma inconstitucionalidade, inclusive, do próprio sistema monetário. Porque se nós formos analisar os artigos da Constituição, o sistema monetário põe em causa muitos desses artigos da Constituição. Então, quer o Sr. Presidente da República, está a ter um papel inútil. Não age. Os governantes não agem. Portanto, nós chegamos a uma conclusão. Aquelas pessoas apenas estão a trabalhar em prol das multinacionais e das corporações, não em prol do povo. Então, logo, é o próprio sistema da democracia que está em causa. Porque o povo não tem qualquer voto na matéria. São imposições. Se isto é democracia, para mim não é. Estamos de acordo. Obrigado. Claro. Eu fico por aqui. É? Está bem. Ana? As minhas perguntas são para si. Falou dos interesses que estão por trás de todos os problemas que foram colocados ao seu projeto extremamente meritório. Falou dos interesses que estão por trás de certas forças políticas que atualmente ocupam aquela que devia ser a Casa do Povo, que é a Assembleia da República. E falou também de certas forças obscuras que estão por trás do financiamento do FMI. Creio que a maior parte de nós tem intuição sobre de que interesse e que forças serão essas, mas é sempre muito bom quando alguém chama os bois pelos nomes. E é muito útil, por isso eu gostaria de saber se poderia falar diretamente sobre esse interesse e chamar mesmo os bois em questão pelos nomes. Seria ótimo. Sim, eu não tenho qualquer problema em fazê-lo, e aliás, eu tenho feito. Há grupos que vêm controlando, há famílias que controlam a economia a nível mundial. Portanto, estima-se que são cerca de 13. Podemos citar alguns nomes, os Rockefellers, os Rothschilds, há muitos mais. Há uma ligação, eu tenho feito investigação ao longo destes últimos anos, eu devo e dou a minha mão ao palmatório, eu durante muito tempo andei adormecido, ou seja, era como a maioria dos portugueses e dos cidadãos. Política não quer saber. E quando eu fui confrontado com esta problemática das empresas, aí acordei. Portanto, se calhar é isso que as pessoas precisam também, é de determinada altura estarem confrontadas com dificuldades para perceberem ou para tomarem consciência de como é que isto funciona. Portanto, há grupos, uns dizem que são teorias da conspiração, eu retiraria a palavra teoria. Portanto, só não chega a essa conclusão quem não analisa factos e quem não cruza informação. Portanto, supostamente, por exemplo, esta crise que está a acontecer, esta crise política, foi provocada intencionalmente numa reunião dos Bilderberg, que aconteceu recentemente, e curiosamente quem lá esteve foi António José Seguro e foi o Sr. Paulo Porta. Portanto, e pouco tempo depois evoluiu para o posto que todos conhecemos. Ou seja, cria-se uma aparente crise política que não é mais do que para justificar um segundo resgate que aí vem, que ele já está a ser planeado, certo? Agora, a maioria das pessoas não sabe isto, não desconhece, porque as informações estão a ser censuradas. Eu posso lhes dizer isto porque fui abordado por muitos jornalistas. Posso-vos dizer que nada foi dito do essencial que eles deveriam ter dito. Ou seja, porque a nível editorial há um corte, há uma censura. Portanto, isto existe neste país, de censura. O que aconteceu mais, neste momento estamos a trabalhar com um jornalista da SIC, portanto, está a ser feito um documentário. Portanto, ele está a pôr a sua própria posição em risco, ele sabe disso. Portanto, porque está a atacar, inclusive, o seu próprio patrão, que é o membro número 1 que nós temos aqui dos Bilderberg em Portugal, e que faz todos estes convites. Portanto, desiludam-se, pensam que vão votar em alguém, estas coisas já estão planeadas. Portanto, é apenas uma ilusão que é passada às pessoas que vão votar efetivamente em alguém. Temos o caso do cartão laranja, sem isso o Pedro Passos Coelho não teria sido eleito. Portanto, são as mesmas universidades que andam a dar diplomas a estes políticos que inclusive promovem a fraude das eleições. Poderíamos falar aqui de muitas e muitas coisas. Certamente há aqui umas teorias, portanto há aqui uns nomes também, certamente já ouviram falar dos Illuminati, que certamente são grupos que se reúnem dessas 13 famílias que controlam toda a economia mundial. Portanto, seria um outro debate, digamos assim. Era um debate bastante interessante. Posso só fazer mais uma pergunta?
continuar Sim, sim. se não se importa. O que é muito engraçado é que fala-se tanto de empreendedorismo e de criação de emprego, de uma maneira que até já enjoa, e que esvazia completamente a ideia de empreendedorismo e de criação de emprego. O colega está a tentar fazer exatamente isso e depois boicota o seu projeto. Porquê? Não, boicota o seu projeto. É que Eles sim. sim, que o objetivo é esse. Eles boicotam porque não há interesse em criar emprego. Porque assim, se o país estivesse numa economia crescente, não havia necessidade, ou seja, nunca eles conseguiriam concretizar o primeiro passo, que é a Federação de Estados da Europa. Como é que eles vão concretizar este projeto? É afundando as economias. Temos os exemplos à nossa frente, a Grécia, a Irlanda. Eles estão a tentar afundar vários países ao mesmo tempo em simultâneo. A Grécia nunca mais vai sair daquela situação. Até porque, e Portugal também não, e é muito simples. Basta fazer cálculos matemáticos e a matemática não falha. Se nós neste momento temos um déficit que se aproxima dos 128%, significa que 100%, é um exemplo muito simples, 100% daquilo que Portugal produz serve para pagar empréstimos e juros. Portanto, temos um diferencial de 28%. Se esse diferencial vai crescendo, porque há juros. Claro. Portanto, alguém que me explique, com políticas destas, como é que nós vamos conseguir? Porque estas políticas estão a destruir as empresas. Se cada vez há menos contribuintes, aqueles que ainda contribuem vão sofrer encargos adicionais porque os impostos vão subir, porque como são menos contribuintes, eles têm que aumentar os impostos. Esses mesmos contribuintes vão deixar de ter possibilidades de contribuir. Portanto, sistema educacional, sistema de saúde, vai tudo falir, sim. É essa a intenção. Esse é o objetivo. Ao mesmo tempo que as economias da Europa Central e do Norte crescem, isso tem como objetivo do quê? De criar uma espécie de subcasta dentro da Europa? Quais são? Quais são? Alemanha, Holanda, Áustria. Alemanha, Holanda, Áustria. Holanda não? Não. Alemanha sim. A Alemanha cresce porque faz parte desta estratégia. Mas no fundo, o que é que querem fazer com os portugueses, com os gregos, com os italianos? Olha, eu vou dar aqui, se me permitem. Sim, nós estamos a ser eliminados. Eu não sei se as pessoas têm esta noção. Ou seja, a população vai ser reduzida intencionalmente em 2/3, em cerca de 2/3. Esta redução de população já está a acontecer e nós temos acompanhado isto com engenheiros, temos feito análises, nomeadamente no solo. Eu não sei se alguém ouviu falar aqui da proibição da livre circulação de sementes, que foi votada no dia 6 de maio no Parlamento Europeu. Eu, quando pergunto à minha volta, muitas poucas pessoas sabem disto. Significa que a própria alimentação está a começar a ser controlada. O que é que isto significa? As pessoas que ainda hoje desenvolvem hortas, daqui a muito pouco tempo, vão poder de o fazer porque passa a ser crime. Portanto, se passa a ser crime, e mais ainda, há uma empresa norte-americana que é a Monsanto, que tem vindo a desenvolver sementes geneticamente modificadas e que, curiosamente, não dão semente. Portanto, isto vai obrigar as pessoas a pagar um preço muito mais elevado porque eles têm registado patentes sobre as sementes. A última foi dos brócolos. Já registaram patentes dos tomates, de uma série de outras plantas. Agora, a minha questão é: qual é o motivo racional para que uma entidade privada se apodere daquilo que a natureza deu à humanidade? Não há. Não há. Ou seja, a não ser controle. E é efetivamente isto que está a acontecer. Nomeadamente os grandes grupos de distribuição que nós temos em Portugal, Sonai, um deles. Temos que perceber como é que eles construíram aquelas fortunas. Ou seja, o que eles estão a fazer é muito perigoso. O Grupo Jerónimo Martins, etc. Porquê? Porque estão a controlar toda a distribuição e toda a alimentação. Vejam que são eles que impõem as condições de produção, os preços de produção, estão a asfixiar os produtores, estão a asfixiar o comércio local e as pessoas continuam a alimentar aquelas cadeias porque vão fazer lá compras. É normal, porque eles, através destas estratégias, conseguiram baixar os preços e vão fechando o comércio local. No dia que eles fecharem por completamente o comércio local, eles vão ter toda aquela indústria nas mãos. Ou seja, nós vamos pagar por isso. Entretanto, nos produtos alimentares, desde 2009, têm vindo a ser introduzidos químicos que são prejudiciais para a saúde e em pouco tempo vamos ter aqui epidemias de problemas de pessoas, ataques cardíacos, infartos, coisas assim do género. Isto já se pode provar. E então esse controle da alimentação, nomeadamente há os rastros químicos, que é uma coisa que não é falada, nós temos ido ao Parlamento para tentar alguém que nos esclareça o que está a acontecer.
A acidez do solo está a subir, está a ser provocada. Portanto, estes aviões, desenganem-se, os rastros químicos são rastros brancos que os aviões deixam, mas se repararem há dois tipos. Os normais são aqueles em que desaparecem a cerca de 1 minuto, 2 minutos depois e que acompanham a evolução do avião. Os outros são aqueles que permanecem em média 5, 7 horas nos céus e que se alastram, que deixam umas névoas e que é possível saber quais são os químicos que estão a ser lançados através dessas análises em laboratório, que nós já temos feito. Por exemplo, na zona de Santarém, temos níveis de alumínio de 3 gramas. Isto é, ou seja, deveríamos estar muito próximos do 0,0000001 miligramas. 3 gramas. Isto aumenta a acidez dos solos, significa que as sementes, mesmo, e vamos imaginar que as pessoas se escondem e que vão tentar produzir as suas próprias culturas. Ao colocarem as sementes que a natureza nos deu na terra, elas não vão germinar, simplesmente. Porque a acidez é de tal forma elevada que não vão conseguir. E então aí haverá apenas uma única solução, que é adquirir as sementes geneticamente modificadas à Monsanto e que, curiosamente, parece coincidência, não tem qualquer problema em germinar em solos ácidos. E ainda temos que comprar os químicos que são feitos pela Sim. Roundup, Syngenta... Curiosamente, na Europa, todos os países têm vindo a expulsar a Monsanto, menos Portugal e Espanha, em que apoiaram. Aliás, nós temos o Alentejo cheio de pais de Monsanto. Já agora queria dizer só uma coisa. Como é que vê a nossa ligação com a União Europeia? A minha... Qual é a sua visão sobre isso? Era sair imediatamente da União Monetária. E, já que temos um Banco de Portugal, criar a nossa própria moeda. Que nós, ou seja, qual foi a mais-valia dos países? Há que analisar os factos. Qual é a mais-valia dos países que entraram na moeda, a não ser para a Alemanha? Ganham 41 mil milhões por dia. Ok? Mas aqui os bancos em Portugal também estão a ganhar com a dívida. Atenção, ganham milhões e depois são os mesmos que vêm pedir financiamentos com garantias do Estado e que todos nós pagamos. Eles estão a comprar dívida. Portanto, nós estamos a pagar juros aos bancos. E isto, para mim, não faz qualquer sentido. Ou seja, os bancos contratam financiamentos junto do BCE, etc., a taxas muito baixas e disponibilizam-nas depois para o Estado a taxas 5, 6, 7 vezes superiores. Então, é assim, se são entidades privadas, e a Constituição é bem clara nesse ponto, não pode haver uma intervenção do Estado nas entidades privadas. Então, o que é que está a passar aqui? São essas explicações que nós pedimos lá no Parlamento e que ninguém nos dá. Temem não nos dar, mas vão ter que os fazer. Vão ter que o fazer. Tendo em consideração. Desculpa, dá a oportunidade às pessoas ficamos. Queres chegar para o fim? Rui. A discussão estava extremamente interessante, mas se calhar as minhas questões iam mais à raiz das vossas intervenções, quer de um, quer do outro. Em relação à Ana, e se calhar voltando um bocadinho atrás, não há muito tempo, voltarmos atrás ao tempo da proliferação do conhecimento de grupos e grupelhas, de intervenção de cidadania. Eu agora quero-me parecer, e vejo com agrado, começam vários grupos a falar em criação de sinergias. Cá também não estamos a multiplicar já a sinergia de forma a que fique muito partilhada? Eu sinceramente acho que não, porque algumas das tentativas de sinergias que têm sido feitas são tentativas de sinergias que no fundo são mais do mesmo, agregarem-se à volta de um certo grupo partidário, de uma certa ideologia de amanhãs que cantam e etc. Que no fundo é tentar fazer sinergias, no fundo é tentar agregar a energia que já existe ao nível das bases à volta daquilo que já acontecia e no fundo tornar essas energias das bases tentáculos para a manutenção de um certo status quo. O que faz falta em Portugal é realmente um movimento social de grande amplitude que seja independente dos interesses instituídos e simplesmente ainda não existe. Tem havido tentativas, nos últimos 2 anos mostram isso muito bem, desde o 12 de março de 2011, mas essas tentativas têm sido todas boicotadas. E muitos desses boicotes nem aparecem nos médias, mas quem tem estado nos movimentos sociais sabe o que se tem passado. E as coisas são feitas de modo muito subtil e muito eficaz. Começa com o alimentar dos egos das pessoas. Começa com certas ofertas irrecusáveis, que são feitas por debaixo da mesa ou a portas fechadas.
começa também pela exposição mediática de certas pessoas na tentativa de lhes entrar dentro da cabeça e de tocarem certos botões que todos nós temos cá dentro, podem fazer com que o ego incha, uma velocidade ainda maior do que a luz. Felizmente há pessoas que têm resistido a isto, mas essas tentativas têm sido boicotadas e uma pessoa nota, ok, desde o início desta nova vaga de mobilização social em Portugal, desde o 12 de março de 2011, o que é que houve a seguir? Houve a chamada plataforma 15 de outubro, que foi feita depois da acampada de Lisboa e no seguimento dos movimentos de ocupação em Espanha e nos Estados Unidos. Quem esteve nas assembleias desses movimentos, ou quem como eu acompanhou de longe via internet, mas soube dos dramas todos, sabe muito bem o que aconteceu lá dentro. Foi a reprodução do mesmo autoritarismo estrutural. As pessoas levantarem a voz e dizer quando a coisa começa assim, vê-se que isto está prestes a descambar. As pessoas a reproduzirem a mesma lógica do eu é que sei, e o meu grupo é que sabe, e o meu grupo político é que sabe. A dificuldade de se abrir ao diálogo com outras pessoas, com outros grupos. A dificuldade de dialogar com posições diferentes, sem sentir que o facto de outra pessoa ter uma opinião diferente é um atentado ao seu próprio ego. Isto mostra o quanto ainda estamos imaturos em termos como democracia. Porque um dos traços fundamentais de uma democracia madura é a capacidade das pessoas e dos grupos poderem dialogar com posições diferentes e poderem reconhecer o que pode haver de positivo, o que pode haver de ponto em comum com posições diferentes, sem sentir que o facto de outro grupo ter uma posição diferente é um atentado à sua própria existência. E isto é uma coisa que é preciso ser muito bem trabalhada. Isso é uma coisa que, por exemplo, no caso do Highlander Center e também de outras iniciativas semelhantes que são também fonte de inspiração para nós, como as Focus Escolas escandinavas, que começaram no início do século XX na Dinamarca, nomeadamente, e também as universidades populares em França e na Argentina, em meados do século XX, há mais de 50 anos antes das primeiras tentativas aqui em Portugal. Uma das coisas que se tentou trabalhar foi exatamente isso. O tentar desconstruir este tipo de arrogância, este tipo de autoritarismo. O próprio Paulo Freire dizia que as pessoas, quando saem de situações de opressão, se os efeitos psicológicos e culturais da opressão não são trabalhados, uma das primeiras coisas que as pessoas vão querer fazer é inconscientemente reproduzir o opressor. Sentir aquela mesma sensação prazerosa, visceral, de ter poder, de saber, de ser melhor do que o outro. Isso, infelizmente, tem acontecido em Portugal, porque logo a seguir ao PREC, um dos grandes erros que foram feitos foi acabar com tudo o que havia de iniciativa de base, cujo objetivo era de desconstruir este tipo de mentalidades e este tipo de dinâmicas. E a coisa continua. E mesmo as pessoas, e grupos com excelentes intenções, eu não estou a dizer que são culpados, atenção, porque muitas vezes repetem isto de forma inconsciente, mas acabam por repetir. E acabam muitas vezes por reproduzir exatamente os mesmos tipos de comportamentos dos interesses e das entidades que mais criticam. E isso é um problema estrutural, é um problema gravíssimo. E nós aqui em Portugal e noutros países como o nosso, que são estruturalmente autoritários e que têm uma herança de autoritarismo, de opressão e de silenciamento tão forte ou mais que a nossa, é endémico e leva a que os grupos que promovem a emancipação deem tiro no próprio pé a toda a hora. Acho que permitem um parêntese, falaste no PREC, das tuas diferenciações de totalitarismo. Há ali um excelente livro escrito por um indivíduo chamado Legaliza, que se chama O Livre Pensamento, entrevistas com 25 ex-presos políticos que falam nisso. Sim. Ali ao pé do Carlos. Fantástico, muito obrigada. Eu queria perguntar, Sim. Eu queria perguntar, isto que eu vou dizer não é uma crítica, é apenas uma observação, entende? Acho que tens um projeto fantástico, mas a primeira impressão que me assaltou, e não conheço mesmo nem como vou fazê-lo, extremamente ambicioso. Há exemplos de redes deste género noutros países e como é que funcionaram? Ou seja, Eu fui imigrante em França durante 15 anos, por exemplo. Esta organização humanitária é um modelo de uma organização que já existe lá há 27 anos, que foi alguém
que forçou precisamente os governantes franceses a votarem medidas contra a pobreza, etc. E o modelo que nós trouxemos para cá foi alargado, nomeadamente o modelo francês é um modelo de apoio, ou seja, não é que se limite, mas de apoio à alimentação, distribuição de bens alimentares, vestuário. Aqui abrangemos outras áreas, nomeadamente a reabilitação, atividades para crianças, para idosos. Portanto, estes modelos, nós não conhecemos nenhum modelo idêntico. Há partes que funcionam, no entanto, não é por isso que ele deixa de ser viável ou inviável. A única problemática neste momento é apenas a estatal, mais nenhuma. Ou seja, nós neste momento já temos 459 candidaturas de pessoas que querem entrar, mas infelizmente os centros de emprego não podem validar, porque ainda falta a validação do IFP e do Ministério que tutela esta situação, neste caso. Assim, poderíamos bater muitos mais pontos, ou seja, isto foi uma apresentação muito sintetizada. Portanto, foi um projeto que foi preparado ao longo de 5 anos, tem vindo a ser o início, este projeto teve início em outubro de 2008. Portanto, nós estamos neste momento em fase de conclusão, portanto, a iniciar a implementação efetiva, pôr em prática o projeto no mercado. Portanto, foram 5 anos de trabalho árduo. Mais uma vez temos uma etapa, mas somos perseverantes e vamos conseguir. Mas agora já não temos tempo, temos 10 minutos até ao meio-dia, portanto podes fazer. É? Não sei. Se mais alguém quiser colocar alguma questão. Joe? Como é que vocês entraram em Portugal desde há 25 anos, desta parte, 9 milhões por dia, entre fundos de coesão, mais o resgate, 75 mil milhões, e temos 35 mil milhões para pagar de juros. Como é que você vê isto? Onde é que anda esse dinheiro? Nos bolsos de alguns também. Eu já lá chego, só um momento. Onde é que anda esse dinheiro? E como é que nós, Estado, o Estado somos nós, sou eu, é você, somos todos nós somos o Estado. Como é que nós vamos resolver essa situação? Era simples, se as pessoas, portanto, isto nós temos que passar a informação. Isto trata-se de uma dívida odiosa, ou seja, alguém a contratou em nosso nome, mas eu não sou responsável por ela. Portanto, e foi contratada para fins que não foram para a sociedade, certo? Portanto, logo, nós não temos a obrigação de a pagar enquanto povo. Agora, pôr isto em prática requer uma mobilização, requer que as pessoas se reúnam. É ainda uma das dificuldades que nós enfrentamos, é que na hora da ação as pessoas ainda são muito comodistas, não saem da sua zona de conforto. Eu, para estar aqui hoje, levantei-me às 4h30 da manhã. Se eu poderia estar com o meu filho, poderia estar a fazer outras atividades, mas esta é necessária. Esta, para mim, é prioritária neste momento. E a questão, como é que vamos enfrentar isto, como é que vamos ultrapassar, é impossível. É matematicamente impossível. Portanto, teríamos que abordar o perdão da dívida. Eu não vejo ninguém a tentar discutir essa solução. É matemático. E já agora só mais uma pequena questão. Como é que vê essa questão da petição para a auditoria? Eu vejo com bons olhos esse princípio. Eu acho que sim, e deveria ser um princípio a aplicar constantemente. O problema é que nós deixamos andar, nós, sociedade, deixamos andar esta questão durante demasiado tempo sem nos preocuparmos. Portanto, enquanto nós não nos preocupamos, porquê? Porque, reparem que os média, quem são os proprietários dos média? Portanto, eles implementaram sistemas de entretenimento para as pessoas que desviam a atenção das pessoas e assim, não havendo resistência, é óbvio que eles têm campo livre para ir implementando as coisas até que as pessoas se chateiem um dia, e eu penso que isso vai acontecer. Relativamente à dívida odiosa, houve um advogado que disse, não sei se é advogado sempre, que nós, enquanto povo, não podemos fazer nada, digamos, pôr o governo em tribunal, ao votarmos, estamos a dar-lhes legitimidade para contrair, porque confiamos neles,
enfim, votámos. Confiamos neles. Confiámos neles. Falou muito bem. E, portanto, eles, como nós legitimamos aqueles indivíduos, ok, eu não sei se está certo, se está errado, eu comecei a pergunta. Então, diga. Olha, Nós, a questão é a seguinte. legalmente, nós ao votarmos, legitimamos os indivíduos que lá estão, que nos fizeram toda esta porcaria, continuam uma dívida odiosa em nosso nome. Continua. Mas, enquanto cidadãos, nós legalmente estamos impedidos Não estamos. de o fazer. É uma interpretação, a lei é criada para haver várias interpretações. Agora, com base na Constituição, e repare, você legitimou, imagino que tivesse votado pelo PSD, Pedro Passos Coelho. O programa que ele apresentou, foi isso que ele implementou, então qual é a legitimidade que ele tem? Nenhuma. Rigorosamente nenhuma. Portanto, é muito fácil desmontar estes processos. Agora, é possível o povo... Sim, nós estamos a trabalhar com advogados e com advogados que nos parecem competentes na matéria. Sim, há abertura, se vai ser fácil não vai, porque temos os poderes instalados que são... que detêm, ou seja, todos os mecanismos, a própria instituição judicial. O nosso problema é esse. Eu não tenho dúvidas pelo facto que isso seja possível. Eu tenho dúvidas é que os juízes, porque eles fazem parte do sistema. Certo? Portanto, provavelmente vamos ter que também remeter isto para tribunais europeus e é o que já estamos a preparar. Estão todos metidos na mesma panela e, portanto, vai ser... Se nós formos analisar os artigos da Constituição um a um, nós reparamos que há imensos crimes que estão a ser praticados à nossa frente. Portanto, se as altas autoridades e as pessoas que ocupam os mais altos cargos não fazem nada, então estão coniventes. Portanto, o dinheiro, quando referia onde é que passa o dinheiro, a própria nacionalização do BPN é um crime. Portanto, ninguém foi responsabilizado. É um crime pelo facto de já se sabia do buraco financeiro e, portanto, mesmo assim, o banco foi nacionalizado e os portugueses foram obrigados a pagar uma dívida que não era deles. Portanto, logo por aqui temos uma dívida odiosa. Há muitos mecanismos, ou seja, nós podemos provar, nomeadamente através das PPPs, de uma série de situações. Portanto, não faltam, são factos. Pois, há pequenas enfim, há várias dívidas odiosas que nós podemos impugnar ou lutar. Eu penso que o próprio contrato da dívida, peço para BPN, falar etc, já não quando quem empresta empresta em condições que sabe que quem está a receber não tem condições em pagar, é ilegítimo o empréstimo. Claro. Porque todo o contrato bancário do mais simples cidadão individual da instituição pressupõe algumas regras, uma das quais é a liquidez do mesmo. E o contrato que foi, a ajuda que foi dada a Portugal não é pagável. Toda a gente sabe que não é pagável. Logo aí está uma ilegitimidade na coisa. Com qualquer dívida soberana é impagável. Mas Ok. digamos que nas condições em que foi dado o empréstimo não é cumprível. Digamos que eu estou a falar as dívidas. Não há zero dívida soberana. Agora aqui só uma pequena coisa. Não acha que existe um duplo crime de lesa de Estado, tanto na nacionalização como na venda do BPN? É claro que sim. Isto é perfeitamente demonstrável. Nomeadamente, veja o último exemplo. Adquirem o BPN por 40 milhões e já estão a pedir 100 milhões de indemnizações. Ou adquirem na totalidade, ou então não adquirem, ponto final. Ora, isto é mais um mecanismo para irem buscar mais dinheiro aos contribuintes. Há aqui uma outra situação, por exemplo, o sistema monetário, e eu falei disto há um bocadinho, os vícios de forma, que são vícios de forma fraudulentos, isto prova-se. Atenção, isto prova-se. Vai dar chatices, vai. Porque assim, nós estamos num modelo insustentável. Esse modelo chegou ao fim. Portanto, eles próprios, nós temos conversado com deputados, eles têm consciência, a maioria tem consciência. A resposta é, não temos solução. Então, andam a deixar arrastar isto, até que pensam que se calhar vai cair alguma solução do céu, eu não sei. Não vai. Portanto, as pessoas têm que se reunir e têm que criar novos sistemas. O próprio sistema monetário
tem uma incidência no aumento de impostos. Havia aqui matéria, inclusive, para contestar. Matéria legal. E nós estamos a trabalhar, por exemplo, no nosso grupo de trabalho, que sou eu mais 2 pessoas, ainda ontem estivemos reunidos com um responsável do Serviço de Finanças lá em Leiria e estamos a questionar precisamente lá, no fundo, estes mecanismos incoerentes. Agora, repare, há uma empresa, isto é um exemplo de milhares, tem dificuldade em recuperar créditos. Porquê? Porque não há dinheiro na economia, porque o dinheiro foi absorvido pelos bancos. Em paralelo, não conseguem cumprir com os seus deveres, nomeadamente pagando impostos. São-lhe colocadas ações, intentadas ações, que as podem levar à insolvência. Ou seja, é o próprio sistema que impede, o próprio sistema judicial, portanto, o Estado, que impede de recuperar, porque não permite, é matematicamente impossível, que depois executa. Portanto, isto é um sistema de loucos. Não, é perfeitamente demonstrável. O que é que isto tem a ver com a democracia direta? Eu queria responder. Sim, mas era para quem? Era para mim? Não, isso foi eu responder. É assim, os encontros informativos de democracia direta, as coisas sofrem modificações, nada é estático. Portanto, houve um primeiro encontro em que agregámos alguns movimentos de democracia direta. Mas democracia direta não é só movimentos de democracia direta. Democracia direta é um processo que exige determinadas ferramentas, que exige determinadas estruturas, que exige pessoas, que exige abertura. Portanto, os encontros estão a ser flexibilizados por forma a incluírem associações, organizações que contribuam para essa abertura e que sejam ferramentas essenciais para o processo. E é por isso que o encontro de democracia direta tem este formato desta vez e poderá vir a ter outros muito diferentes, poderá vir a incluir movimentos, há várias peças no processo. Já agora poderia dar uma resposta a essa? Se não tem portas de eu não fiz perguntas nenhumas, agora deixa-me segunda pergunta, mas esta pergunta dá para a plateia, às pessoas que aqui estão, um pouco no espírito da academia cidadã. O importante é que as coisas sejam abertas e não haja umas pessoas a falar e outras a ouvir. O questão que há a assistir corresponde à expectativa daquilo que vieram a assistir às pessoas que aqui estão. Nós estamos a... Tem que falar de cada vez. Tem só aqui alguns eu não consigo falar mais alto. O Ivo eu conheço porque acompanho mais iniciativas através da internet. Pela minha profissão, há aqui coisas com as quais concordo, há coisas com as quais não concordo. Enfim, eu ia só fazer um flashback um bocadinho, que estar aqui a falar muito desta crise financeira, da banca, da forma como os bancos funcionam. Assim, os bancos na Gênesis, como qualquer empresa, foram empresas privadas cujo negócio era ter aplicações e pegar essas aplicações e injetar na economia para que outras empresas pudessem sobreviver. Durante muitos anos, isso que se fez na banca. Nós tínhamos, vocês todos se lembram, quer dizer, eu era nova, era muito pequenina no 25 de Abril, mas meus pais lembram-se, quando iam ao banco, era um ritual ir ao banco, estar no banco, falar, era um convívio social ir ao banco. Isto evoluiu, a sociedade evoluiu e de repente começámos a ter, a banca deixou de ter esta atividade tradicional, digamos assim, de recolher poupanças e canalizá-las para a economia e começámos a ter uma coisa que é inata ao ser humano, que é a capacidade que tem de querer mais e melhor e mais rápido. E isto instituiu-se de uma forma muito geral, começou primeiro nos Estados Unidos, vou fazer assim uma resenha muito rápida. Começou primeiro nos Estados Unidos e na Europa também, mas na Europa éramos, entre aspas, um bocadinho mais temerosos, digamos assim. E, portanto, as universidades foram criando pessoas com cada vez mais capacidade de inovação e de criatividade, em que a multiplicação do dinheiro era uma coisa que se aprendia em cálculos matemáticos.
e começámos a criar produtos financeiros que começaram a nada ter a ver com a economia real. E este é o grande problema que temos aqui. Não é tanto a banca e o que é que o banco fez e o que o Estado fez, é um problema de gênese, de um movimento que saiu praticamente das universidades, e portanto dos grandes grêmios, que de repente começaram a fazer cálculos matemáticos, e porque temos uma sociedade baseada muito no racional, e portanto o que é racional e é provado é bom, se não há nada em contrário vamos ver e vamos testar, e nestes testes sucessivos estamos a massacrar um bocadinho o mundo, porque os testes sucessivos não acompanharam uma coisa que é indispensável, que é a evolução política. Nós temos que ter uma evolução económica com uma evolução política, e portanto, assim, eu sou assessora financeira e portanto sei do que estou a falar não, sou sincera, não gosto muito desta questão de a banca fez e o Estado fez, e a banca em Portugal é das bancas mais como é que eu posso designar isto? Mais sérias. Porque assim, nós em Portugal a banca funciona, sempre funcionou, houve algumas fusões, toda a gente sabe, mas efetivamente o que se fez foi injetar o dinheiro na economia. Portanto, nós temos aqui tivemos problemas graves de má gestão, é verdade, é um facto, não desminto. Agora, efetivamente, tivemos também um outro problema. Eu acho que a humanidade está a passar por um processo de transformação e, portanto, o ser humano, por um lado, é muito criativo e, por outro lado, é muito material. E, portanto, os criativos, e há bocadinho estávamos a falar isso, os criativos, se calhar, emergem na sociedade e têm poder de mobilização e fazem. E depois vem toda a onda, é o rebanho que vai na onda e se deixa ir na onda. Porquê? Porque confia, porque acredita que quem faz bem, e que quem faz de coração, e que quem faz de uma forma, sei lá, faz de uma forma desprendida. E quem faz às vezes não faz dessa forma. E não há mecanismos não existem mecanismos para detectar a forma como as pessoas se estão a posicionar e, sobretudo, a forma como influenciam os países. E influenciam de uma forma muito negativa. E se nós vamos começar a tirar esta teia, há aqui um misto de... É verdade, o sistema financeiro está desta forma. E assim, a questão de sairmos da União. A questão de sairmos da União... Assim, eu não sei se é melhor a emenda que o soneto. Porque, assim, houve uma questão muito grave que em 2008, que foi a falência de uma instituição. Portanto, quando a Lehman faliu, ou foi deixada de falir, porque isso ainda se há de falar um bocadinho sobre isso, se calhar lá vais para a frente, daqui por 50 anos, quando a Lehman faliu, o efeito pandemia, e porquê é que a Lehman faliu e não faliu outra? Porque a Lehman... Pronto, mas quando a Lehman faliu, um jogo de interesses sim também, porque ela tem fundos de investimento espalhados pelo mundo inteiro, mas enfim, haveriam outras que tinham muito mais em termos de montante. E portanto, quando a Lehman faliu de repente, começa-se a olhar e percebe-se que o efeito foi muito mais devastador do que aquele que era previsível. O que eu estou aqui a dizer é, eu acho que nós achamos que alguém sabe alguma coisa. Eu não sei se alguém sabe alguma coisa, mas quem sabe também se calhar não sabe muito. Porque quando vai numa perspectiva, mas depois as coisas fogem completamente do controle. E nós em 2008 tínhamos uma situação que pronto, era má, mas pronto, e depois o Estado intervinha e ficava extinto, mas não, isto passou ao mundo. Sim. E de repente foi o efeito da pandemia. Obrigado pela sua intervenção. Eu só gostaria de dizer o seguinte. Efetivamente, quando nós estudamos o sistema monetário e quando vamos à base, nomeadamente com a criação da Reserva Federal Americana, concluímos que estes vícios de forma que causam a escassez de liquidez foram introduzidos intencionalmente. Portanto, houve alguém que introduziu este conceito intencionalmente, que foi a forma de controlarem a população.
se é bom ou não estamos aqui a discutir isso. Portanto, o que eu acho é que hoje nós temos que evoluir para conceitos, para modelos que pensem coletivo, não que pensem individual. Ou seja, o próprio sistema de ensino está feito para a competição. Ou seja, isto desvia-nos da nossa essência enquanto seres humanos. Portanto, se eu tenho que ser melhor do que tu, automaticamente eu não vou respeitar. Ou seja, e se nós introduzirmos mecanismos do coletivo, e as políticas seriam simples de implementar se todas elas pensassem no bem-estar da sociedade. Ora, quantas políticas é que estão a ser implementadas que são a favor do bem-estar da sociedade? Há vários mecanismos de... Eu vou ser muito breve. Sim. Porque é assim, há aqui uma coisa que nós não nos podemos esquecer e que está na essência disto. Isto em termos globais e tudo muito resumido, mas é assim, nós vivemos numa sociedade capitalista e o sistema capitalista tem como finalidade máxima a maximização do lucro. Portanto, era inevitável que, na ausência de contraditório, com a queda do mundo de Berlim, em que pressupostamente haveria sociedades alternativas e por aí fora, era inevitável que a maximização do lucro se afastasse da economia, que se criassem sistemas autofágicos do próprio capitalismo, ou seja, o dinheiro que deveria ser investido na economia, como era antigamente, e que dava alguma função social ao próprio sistema capitalista, que o teve durante décadas, porque alimentava a produção de bens e serviços para servir as pessoas, e portanto trabalho, impostos, essas coisas todas, numa perspectiva de maximização e sem se correr o risco de sociedades alternativas, inevitavelmente se chegou ao capitalismo financeiro. E tudo o resto deriva daí. Não há intenção específica de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou de um grupo de famílias, mas faz parte da própria lógica do sistema. Portanto, a partir daí, as alternativas que têm que ser criadas é pensar-se em grão a grão e com as várias iniciativas e as várias ideias, e estas, pelo menos foram aqui apresentadas duas ideias que eu julgo utilíssimas, tentar ir conjugando esforços e criando as tais redes entre as pessoas para sair construindo, a pouco e pouco, alternativas a este sistema. É uma hipótese. Bom, e agora queria-vos dizer que vamos almoçar, vamos fazer um intervalo até às 2 horas. Estamos às 2 horas com... Já agora... Voltamos às 2 horas com o Rui Galiza, que vai nos comunicar, falar-nos da sua experiência nos Itinerários Benfica. E pronto, e o resto já foi... O nosso programa foi um bocadinho alterado. Depois teremos a seguir mais uma sessão de perguntas e respostas. Depois teremos a ELC, o referendo por iniciativa popular vinculativa, e abrimos o debate. Portanto, temos tempo à vontade para continuar às 2 horas. E obrigado a todos os presentes. Mais uma vez.